Oi, pessoal. Quando a gente pensa em fogo na Bíblia, geralmente vem à mente o quê? Juízo, né? Sodoma e Gomorra, talvez purificação, ou até a presença de Deus, como na sarça ardente. É uma imagem poderosa, sem dúvida. Exatamente, o fogo está muito associado a poder, a ação divina forte. Só que, olha só, o material que a gente recebeu para analisar hoje, ele traz uma visão assim, bem fora da curva. Vem de uma corrente chamada teologia de impacto. Uhum. E a proposta deles é tipo radical. Em muitas passagens importantes, fogo não seria só o elemento, sabe? Seriam seres, anjos, serafins, aquelas tais serpentes ígneas, entidades mesmo, agindo. É uma ideia que realmente mexe com a interpretação padrão, né? Totalmente. E o nosso foco hoje vai ser um momento bem específico. Lá em Isaías 6, quando o profeta tem os lábios tocados por uma brasa viva. Ah, a visão do templo, clássica. Isso. E segundo essa teologia de impacto, esse toque, esse contato com a brasa, não é só simbólico. Seria uma transmissão de vida. Talvez até uma espécie de ressurreição ali para os lábios dele. Bem diferente do toque que mata, como em outras passagens com seres parecidos. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é investigar a fundo essa interpretação específica, com base no que a gente tem aqui nas fontes. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Então, a base de tudo é essa. Fogo como agentes e não só como fenômeno. E parece que a palavra hebraica, sharap, é chave nisso, certo? Por causa daquela ligação entre ardente e serpente. Mas antes, só para a gente entender melhor, essa teologia de impacto, de onde vem? Qual a pegada geral deles? Olha, pelo que as fontes indicam, é uma linha que busca entender os textos bíblicos, especialmente essas partes de juízo, milagre, manifestação divina, de um jeito muito concreto, sabe? Focando na interação física, quase energética. Eles dão um peso grande para termos específicos no hebraico, no grego, e fazem conexões que não são as mais comuns. Não parece ser uma visão dominante, mas é bem detalhada na análise de certas passagens, como essa do fogo. Entendi. E sim, sheraf, é crucial para eles. A raiz SRP significa queimar, arder. Isso é o ponto de partida. O interessante é como sharap e o plural serafim aparece. Em Números 21.6, no deserto, Deus manda as Hanahashim HaSerafim. Traduzindo, as serpentes, as ardentes. Serpentes ardentes. Ok. Aqui, Gerap claramente descreve serpentes Nehashim que matam com uma picada ardente, venenosa, juízo puro. Aí você pula para Isaías 6, a visão do trono. Isaías vê seres voando ali, o xerafim. A gente chama de serafins, né? Mas a raiz é a mesma. São os ardentes. A mesma palavra. Exato. E aí vem o pulo do gato dessa teologia. Não são duas coisas diferentes com nome parecido. Seria a mesma categoria de ser anjos de natureza ígnea. Nossa. Em Números, agem como juízo. Em Isaías, como ministros de Deus, purificando. A substância deles seria a mesma, fogo, ardor, mas a função e o efeito do contato deles muda completamente. Entendi a lógica da palavra, mas pensar que as serpentes que mataram o povo no deserto e os anjos que servem a Deus no céu são, na essência, o mesmo tipo de ser. Uau! Isso é forte. É um choque, né? Muda a imagem mental. Muda. Então, não é mais sobre o fogo em si, mas sobre quem são esses seres que são eles mesmos fogo. Precisamente. A visão que as fontes trazem é que a natureza deles é ígnea. O fogo não é uma ferramenta que eles usam, é o que eles são. Entendi. Isso dá uma agência, uma identidade muito mais concreta para essas manifestações de fogo. Pense em outras palavras, tipo esh, que é o fogo comum, ou lahab, a chama. Essas descrevem o fenômeno, mas serapim descreveria o agente ígneo, o ser. Ok, essa base está clara.
Fogo como seres, os serafim. Agora sim, vamos para o centro da questão. Isaías 6, versículos 6 e 7. Aqui a coisa fica fascinante mesmo, né? Principalmente por causa do toque. Sim, a cena é muito forte. O profeta está ali se sentindo perdido, impuro. Aí um desses serafins, um ardente, pega uma brasa do altar. Não é qualquer brasa, é uma ritzpah. E a Septuaginta, a tradução grega, chama de anthrax zon, um carvão vivo. Vivo, essa palavra é importante. E ele pega essa brasa viva e toca os lábios de Isaías. O que essa teologia diz sobre esse toque especificamente? O que acontece ali? Bom, eles argumentam que esse toque é muito mais que um símbolo. As fontes destacam o verbo grego na Septuaginta, epsato, vem de aptomai, e significa tocar mesmo, pegar, ter contato físico. Aptomai. Contato físico não é algo vago. Não, é tátil, tangível. Agora junta isso com a reação de Isaías lá no versículo 5, também na Septuaginta. Katanenigmai. Essa palavra grega é intensa. Significa algo como fui traspassado, fui golpeado por dentro, fiquei atordoado. Nossa, sugere um impacto físico mesmo, né? Um choque. Exato, um colapso quase diante daquela presença de fogo e da própria impureza dele. E aí vem a interpretação-chave sobre o toque da brasa viva, o anthrax zone. A teologia de impacto diz que esse contato físico, epsato, dessa substância ígnea e viva do serafim, através da brasa, opera uma transformação real, profunda. Não é só, ok, tá perdoado. É uma intervenção direta. E qual o resultado? O resultado é o ponto. Os lábios dele, que ele via como impuros, mortos para falar por Deus, são purificados. Sim, mas mais que isso. São como que refeitos, reconfigurados, trazidos a uma nova condição de vida para cumprir o chamado. Vida. É aqui que eles trazem a ideia de uma ressurreição funcional. Não de um morto, claro, mas de uma parte do corpo que estava inapta e agora é revitalizada, pronta para o propósito divino. Uma restauração radical através do toque ígneo. Então, o foco é na transmissão pelo contato, pelo toque. E aí faz sentido o contraste com o Números 21, que você já falou. Exatamente. O contraste é a chave para pegar o argumento. Lá em Números, o contato com as serpentes ardentes, o serafim de lá, a picada, a mordida, é também um toque, um contato físico. Sim. Mas o que ele transmite? Veneno, juízo, morte física. O efeito é destruição. Em Isaías 6, o toque, repsato, da mesma natureza de fogo, sarap, mas vindo do altar, um lugar de expiação, o que ele transmite. Purificação, vida, capacidade. Isso. A mesma categoria de ser, a mesma substância de fogo, pode ser canal de morte ou de vida e restauração. Depende do propósito de Deus e do contexto. Juízo ou graça, ministração. E aqui entra aquele outro verbo hebraico importante, nagá, negar. Ele geralmente é traduzido como tocar, mas, interessante, né? Ele também pode significar golpear, ferir, afligir. Mostra essa dualidade do contato. Ah, então o próprio verbo já carrega essa ambiguidade. Exato. Em Isaías, o toque, repsato, embora talvez chocante no início, katanenimai, resulta em vida, em restauração. É um nagá que cura, que vivifica. Que coisa! O toque da brasa vira, então, um exemplo muito forte de como esse fogo, essa entidade ígnea, pode trazer restauração. Uma espécie de ressurreição funcional mesmo. Não só destruição. Um toque que refaz. Um toque que comunica a vida integralmente. Mas para entender como esse toque podia ter tanto poder, para a vida ou para a morte, as fontes que a gente está vendo apontam para algo maior, né? Uma tal de lei apocalíptica. Isso ajuda a entender o contexto dessas ações tão drásticas. Sim, essa ideia da lei apocalíptica é apresentada como pano de fundo mesmo essencial para entender por que esses seres de fogo agiam com tanto poder e tão diretamente naquela época específica. Certo. O que seria essa lei? Segundo essa teologia, não é a lei de Moisés que a gente conhece. Seria um
um regime de intervenção divina mais direto, sabe? Muitas vezes judicial, que estaria valendo especialmente no período ali de João Batista, de Jesus. Essa lei permitiria manifestações mais frequentes, mais visíveis do poder de Deus, incluindo juízos feitos por esses anjos de fogo. Ah, entendi. Tipo um conjunto de regras diferente para aquela era. Isso. Nessa visão, o mundo daquela época, principalmente ali na Judéia, funcionava sob essa lei apocalíptica. A serpente de Números, os serafins de Isaías, outros eventos, seriam manifestações dessa lei em ação. E aí Jesus nasce e vive o ministério dele sob essa lei. As reações fortes ao redor dele, demônios expulsos, curas milagrosas, talvez até a natureza reagindo, seriam a dinâmica apocalíptica se intensificando por causa da presença dele. Faz sentido. Então, essa lei apocalíptica seria tipo o sistema operacional daquele tempo que permitia essas intervenções de fogo para juízo ou para restauração, como no caso de Isaías. E como isso se conecta com o resto da história, segundo essa visão? O que acontece com essa lei? A conexão-chave que as fontes martelam é a cruz. A morte de Jesus não seria só para perdoar pecados no sentido que a gente geralmente pensa. Uhum. Mas seria também o evento que fecha o ciclo dessa lei apocalíptica. Cristo cumpriria todas as exigências dela, absorveria o juízo e colocaria um fim nessa era de intervenções apocalípticas diretas, nesse juízo por fogo através desses seres. A cruz encerra essa lei. Isso. E inaugura uma nova dispensação. A da graça, a da ressurreição, que começa com ele, e a da vida que vem pelo Espírito Santo de um jeito diferente. Mais interno, mais universal para os que creem. Ah, entendi. Isso explicaria por que essas manifestações tão explícitas de anjos de fogo parecem diminuir ou até parar depois de Cristo, depois da igreja começar. A lei que permitia isso teria sido cumprida, encerrada. Exatamente. A nova era, a do Espírito, funciona diferente. A vida, a purificação, vem pela fé em Cristo, pela obra do Espírito em nós. Não mais por toques de serafins ou juízos de serpentes como regra geral. E isso, claro, nos faz olhar para outras passagens conhecidas com outros olhos, né? Por exemplo, João Batista falando que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. E Pentecostes com as línguas como de fogo. Como ficam essas cenas nessa leitura? Ótima pergunta. Porque normalmente a gente pensa no fogo ali como símbolo do espírito, de poder, purificação. Mas se o fogo são esses seres, aí a interpretação tem que mudar, né? Muda bastante, de acordo com as fontes. O batismo de fogo que João anuncia, lá em Mateus 3, Lucas 3, não seria só uma metáfora. Seria interpretado como uma operação concreta mesmo, de natureza judicial, de selo, feita por esses mesmos anjos fogo. Judicial? Como assim? Ligado à separação que o próprio João Lett escreve, juntar o trigo e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Esse fogo que queima a palha seria a ação literal desses seres ígneos, executando o juízo da lei apocalíptica sobre quem rejeitou a mensagem. Nossa. E Pentecostes? Atos 2, as línguas como de fogo nos apóstolos. Aí a teologia de impacto diverge, e muito, da visão tradicional. Para eles, aquilo não foi o começo do derramamento universal do Espírito para todo mundo. Não. O que foi então? Nessa visão, aquelas línguas de fogo seriam uma manifestação visível e temporária desses mesmos seres ígneos, as serpentes ígneas ou serafins. Temporária. Com que propósito? O propósito seria pousar sobre aqueles ali reunidos, os apóstolos e os outros, cujos nomes estavam no livro da vida. Era como marcá-los, selá-los, um batismo de IHWA. Um selo. Para quê? Para livrá-los do juízo apocalíptico que ainda viria sobre aquela geração. Entende? Se a gente conecta com tudo que falamos, foi uma operação específica ligada ao fim daquela era da lei apocalíptica. Não um modelo para a experiência cristã para sempre. Por isso a manifestação parou depois de cumprir essa função ali. É uma leitura que faz sentido dentro da lógica deles, embora seja bem diferente do que a gente costuma ouvir. Reforça a ideia do fogo como agente ativo, personificado, ligado a ações específicas sobre essa lei apocalíptica, não só um símbolo.
E a ideia da lei terminando na cruz amarra bem isso. Exato. Nas fontes também tem uma menção rápida a Jonas. Como ele entra nessa história toda? Sim, Jonas é visto como um exemplo, talvez extremo, dessa dinâmica da lei apocalíptica, ou geovásica, como eles chamam às vezes. A interpretação que eles propõem é que Jonas não só ficou na barriga do peixe da água ou quietos, ele teria literalmente morrido lá dentro. Morrido. Como? Pelo fogo, pelo calor intenso dentro da criatura, que eles também interpretam como um agente ígneo ou um ambiente de juízo de fogo, e talvez piorado depois pelo vento quente lá do deserto, o Cadim. E aí? E aí ele teria sido ressuscitado, literalmente, para poder cumprir a missão em Nínive. Seria um ciclo completo: morte por juízo, fogo e ressurreição, tudo dentro dessa lógica de intervenções divinas drásticas daquela lei. É bem radical para Jonas, mas consistente com a ideia do fogo como agente e da dinâmica de juízo e vida daquela era. Ok. Ufa. Bastante coisa para processar. Vamos tentar resumir a jornada. A gente explorou essa perspectiva da teologia de impacto que desafia a visão comum do fogo bíblico. Em vez de elemento, muitas vezes seriam seres angelicais de fogo, os Sharapim. Nosso foco foi o toque da brasa em Isaías 6. Vimos como esse contato físico, epsato, ligado ao naga, com a brasa viva, anthrax zon, é visto por eles não só como purificação, mas como transmissão de vida, restauração, quase uma ressurreição funcional para os lábios do profeta. Um contraste claro com o toque mortal das serpentes ígneas em Números. Exato. E vimos como essa lógica reinterpreta o batismo de fogo e Pentecostes como ações desses seres sobre uma lei apocalíptica, um regime que teria durado até a cruz de Cristo. Perfeito. E essa exploração toda, acho que levanta uma questão interessante para quem está ouvindo pensar, né? Qual seria? Se a gente considerar, mesmo que só como hipótese, essa ideia do fogo como entidade viva, consciente, agindo. Como isso muda a nossa leitura da presença de Deus, do juízo, da purificação, dessa interação céu-terra nos textos antigos. Boa pergunta. Que outras histórias poderiam ganhar uma nova luz? A sarça ardente, as colunas de fogo no deserto, outros juízos, outras salvações. Será que poderiam ser vistas também por essa lente do fogo vivo, do toque transformador ou judicial desse sarafim? Fica aí a provocação para a gente pensar sobre a natureza, talvez mais vibrante, mais pessoal e com certeza mais impactante do fogo descrito nesses textos.